Queridos, o assunto desta aula é pertinente. Hoje é dia 4 de setembro, 7 de setembro, tá aí, cara. Tu vai pegar a estrada com a tua família, não vai? Pois bem, é o momento de falar dos carros flex. Já pensou? Vamos pensar juntos? Você vai ver que será uma grande revisão de aulas passadas, mas o assunto, pelo amor do teu vestibular, é fundamental. E isso tudo tu tem que conhecer muito bem para ser candidato àquela vaga da universidade pública, gratuita e de qualidade. Muito bem. Então, a situação é a seguinte: os carros flex, que funcionam com dois combustíveis, álcool e gasolina, e que, claro, o teu pai ou você abastece o carro de acordo com o preço do momento. Se for numa safra de cana-de-açúcar, o álcool estará barato, então compensa colocar mais álcool do que gasolina. Se bem que o poder de octanagem de potência é um pouco maior usando gasolina do que usando álcool, como vimos lá em termoquímica. Mas o que vale também é a grana, que está curta, não é? Muito bem. Se o carro flex funciona com álcool e gasolina, um inscrito no canal quimicatote.com.br levantou um problema, que é o seguinte: o combustível dos carros flex é uma mistura homogênea ou heterogênea? É uma ótima pergunta. Misturar álcool com água, porque o álcool é hidratado, com gasolina, que são hidrocarbonetos e álcool anidro, forma uma mistura homogênea ou mistura heterogênea? Muito obrigado, meu querido aluno. Tua pergunta tem tudo a ver. Outra pergunta: se for heterogênea, quantas fases tem? E última pergunta: como é que funciona o carro a álcool? Sendo que tem álcool, tem gasolina e tem água. E álcool de duas espécies, hidratado e anidro. É por aí que nós começamos. Vamos então rever primeiro o que é mistura eutética, que não tem muito a ver com a nossa aula de hoje. E mistura azeotrópica, que tem tudo a ver. Bom, observemos este gráfico que vamos criar. O metal de transição cádmio tem ponto de fusão em 320 graus. Quando ele está puro, ele passa de sólido para líquido a 320 graus. O metal bismuto. O bismuto é um metal que entra em fusão a 280 graus. Pasmem a maravilha da natureza. Se você misturar 40% de cádmio, que funde a 320, e 60% de bismuto, que funde a 280, juntos eles vão derreter abaixo das duas temperaturas. Vamos então imaginar a situação da mistura no estado sólido. A mistura no estado sólido, quando chegar em 140 graus, estaciona para subir e provocar o estado líquido. Então, a mistura de 40% de cádmio e 60% de bismuto é uma mistura sólida. Quando chega a 140 graus, você vai ter o estado sólido mais o estado líquido. Uma mistura heterogênea, porque tem dois estados físicos. Depois de um certo tempo, de minutos, chega e vai passar para o estado líquido apenas. E a mistura passa a ser agora uma mistura que vai entrar em ebulição em outra situação. Este estacionar da temperatura
corresponde à quebra de suas possíveis ligações. Como são metais, a ligação será metálica. A quebra de suas ligações leva um tempo para quebrar. Haja energia para quebrar. O importante é que funcionou como se fosse substância pura. Porque as substâncias puras, como a água, é que tem essa atitude. Qual é a atitude de uma substância pura? É manter constante a temperatura nas mudanças de estado físico. Quer seja de sólido para líquido, quer seja de líquido para gás. Esta passagem é estável, um calor latente de fusão. Esta passagem é estável, calor latente de ebulição. É característica da substância pura. E a eutética tem característica de substância pura na fusão. Na fusão se comporta como se fosse substância pura. Só curiosidade. Agora, para nosso deleite, para nossa felicidade, para ver como tudo tem a ver na química, vamos a um caso super curioso. 96% de etanol, aquele nosso velho amigo, chamado também de álcool etílico, com 4% de água, fazem outra mistura. O nome dessa mistura é azeotrópica. O que quer dizer mistura azeotrópica? Mistura azeotrópica quer dizer que faz a ebulição como se fosse substância pura. Aonde que há igualdade na substância pura? Na ebulição. O ponto de ebulição individual, pasmem, o ponto de ebulição individual do etanol é 78,3. Muito bem. O ponto de ebulição individual da água são 100 graus. Da mesma forma que aqui a mistura eutética derreteu, fundiu abaixo dos pontos individuais, aqui a mistura azeotrópica vai ebulir numa temperatura abaixo da temperatura individual. Porque o etanol, individualmente, ele ferve a 78,3 e a água individualmente a 100 graus. Juntos fervem, tem uma ebulição constante, como substância pura, a 78,1. A água se entregou para o álcool. O álcool e a água, nesta proporção, é como se fosse uma substância pura. É a entrega total. A tal ponto, essa entrega é total e se comporta como substância pura, que não é possível separar mais. 96% de etanol, 4% de água, tu não consegue separar. A prova é a destilação. Se você colocar no balão de destilação, isso em laboratório de escola, como aqui no meu colégio Pedro II do Maitá, em homenagem à diretora Maria Helena Sampaio, foi criado um laboratório. O Laboratório Maria Helena Sampaio. Olha que maravilha! Meus aluninhos vão poder estudar praticando. Isso numa escola pública. Bom, meu querido, o etanol e a água, nesta proporção de 96,4, que se chama mistura azeotrópica, não separa pelo calor. A prova está aqui. Se você pegar da cana-de-açúcar, todo aquele processo que está explicado no canal, separar, aliás, está separado aqui, a obtenção do álcool hidratado. Você ferve a mistura que fermentou. Na fervura, tu terás cachaça. Isso numa primeira destilação. Porque a mistura desses dois componentes, do estado líquido, que está na solução líquida, vai passar para o estado de vapor. E esse vapor, provocado pelo calor, pela vaporização, vinda do bico de Bunsen,
esse vapor vai entrar pelo cano. Ele entra através dessa mangueirinha no condensador, que recebe água fria, e ao receber água fria aqui por baixo, vai esfriar o tubo que conduz a mistura vapor. A mistura de vapor entrou pelo tubo do chamado condensador, e do estado de vapor volta ao estado líquido. Qual é o destilado? Convenhamos, quando você aquece, tanto a água vaporiza quanto o álcool vaporiza. Os dois vaporizam. Mas convenhamos também que o etanol vaporiza mais, porque as suas forças intermoleculares, chamadas ligações de hidrogênio, existem. Mas na água são mais acentuadas, em quantidade maior, devido à geometria da água. Conclusão: o etanol é mais volátil, vaporiza mais, a água é volátil, vaporiza menos. Aí então vai cada vez aumentando a concentração do álcool. Porém, quando chega a 96, parou. Não dá para separar mais. Se você fizer, depois da enésima destilação, repetir o processo, colocar aqui no balão de destilação 96% de álcool e 4% de água, colocou esse percentual, tu vai ter no destilado a mesma coisa. Não dá para separar por destilação o álcool que está hidratado. Por isso, meu amigo, com muito orgulho, Urbano Ernesto Stumpf. Vou repetir, Urbano Ernesto Stumpf, com F no final, com toda a honra, que viveu de 1916 a 1998, brasileiro, no governo Geisel, projetou um automóvel que funcione com água junto. Mas isso é inacreditável. A água não queima, Totti! Queima sim, queima sim. Os carros a álcool, inventados por esse brasileiro, funcionam queimando álcool com água. É o álcool hidratado. É o primeiro componente dos carros flex. Álcool hidratado. Muito bem. Isso tu pode rever nesta aula 55.2. Outra aula que eu quero que você reveja é álcool anidro. O quê? Por que álcool anidro? Antes, deixa eu só completar o desenho. Na solução, tu sabe o que acontece. O gráfico na solução é assim. A temperatura de fusão é a mesma temperatura de congelamento. A temperatura de congelar da água pura é 0 graus. Se for uma solução, a temperatura de congelar agora é abaixo. Há um abaixamento da temperatura de congelar. E a temperatura de ebulir é a mesma temperatura de liquefazer. Se for uma solução, vai ser maior. Se a temperatura de ebulição da solução da substância pura for 100 graus, a temperatura de ebulição da solução será acima de 100 graus. Isso só para fechar substância pura e solução. E aí então o esquisito, a mistura que nós chamávamos de eutética, a mistura chamada deutética, se comporta como fusão, como pura na fusão, e a mistura azeotrópica, que nós comentamos, se comporta como substância pura na ebulição. Tá bom? Bom, então, voltemos. O que é álcool anidro? Álcool anidro é a necessidade de tirar água. Por quê? Porque o outro componente da mistura é a gasolina. E o que é o que nós chamamos de gasolina? É uma mistura de hidrocarbonetos. Porém, no Brasil, com muita honra, com muito orgulho, o que tem no Brasil? Além dos hidrocarbonetos, que tem de 6 a 12 carbonos na molécula, na gasolina brasileira tem álcool anidro. O que vem a ser álcool anidro? Se nós acabamos de ver que o álcool produzido é o álcool hidratado.
Produz álcool hidratado e não tira água por calor, por destilação. Como é que tira a água para formar anidro? Pega-se e acrescenta-se cal virgem. Cal é a cal que reage com a água e na reação com a água produz hidróxido de cálcio. Se num tanque onde existe o álcool e a água, você colocar óxido de cálcio, cal virgem, a cal virgem reage com a água. E reagindo com a água, o que sobra naquele tanque? Sobra álcool puro. E o álcool assim purificado é chamado álcool anidro. Isso tu pode rever na aula 56. A obtenção do álcool anidro pelo processo químico, usando cal, reação, e tem também o processo físico, usando benzeno. Olha lá, é tudo maravilha.